E nós estamos aí acompanhando o mundo todo, a evolução aí, a conclusão das eleições nos Estados Unidos. Apoiadores de Trump protestam contra a certificação da vitória de Biden pelo Congresso. Uma multidão se reuniu num parque que fica próximo à Casa Branca, antes do último passo para reafirmar a derrota de Trump mesmo para o rival democrata. Uma multidão de apoiadores do presidente Donald Trump está reunido nesta quarta-feira em Washington. Nós podemos acompanhar agora as imagens em vídeo para protestar contra a sessão do Congresso que deve certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial que ocorreu no mês de novembro. Trump perdeu a eleição, mas até agora ele não aceita o resultado, alega que houve fraude na votação, prometeu discursar para os manifestantes no Elipse, esse parque que fica perto da Casa Branca. Um dos filhos dele, Eric Trump, já falou para milhares de apoiadores do pai: há alguém aqui que realmente pensa que Joe Biden ganhou esta eleição? Foi o que ele colocou. Todos os estados já certificaram que Biden venceu a eleição contra Trump por 306 votos a 232 no colégio eleitoral, e todas as contestações que a justiça fracassaram. Eric Trump disse que isso não importa, eles podem mentir, eles podem trapacear, eles podem roubar. Meu pai iniciou um movimento, este movimento nunca, jamais morrerá. O protesto ocorre no dia em que o Congresso, como eu disse, deve certificar a vitória de Biden, uma sessão que está marcada para começar às 15 horas, horário aqui de Brasília. Dezenas de legisladores republicanos da Câmara e do Senado permanecem ainda apoiando Trump e prometeram se esforçar para bloquear a certificação do resultado, que terá de ser anunciado pelo vice-presidente, que também foi pressionado aí nos últimos dias, o Mike Pence, por Trump, para ele vai presidir a sessão para que ele não reconheça a vitória de Biden. E nós vamos falar sobre essa situação toda agora com o Oliver Stone, que é coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV. Oliver, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Oliver, nós temos Trump resistindo até o último momento. Ele tentou tumultuar a apuração das eleições, pediu recontagem em vários estados, recorreu à justiça, continua contando com doações de recursos por parte dos apoiadores e, como a gente vê, tem uma multidão próxima à Casa Branca de apoiadores. Você acha que isso ainda pode produzir algum resultado? Olha, não vai alterar o resultado da eleição. Como você mesmo apontou agora, todos os questionamentos, inclusive na justiça, já foram rejeitados. A Suprema Corte nos Estados Unidos já deixou claro que não está mais disposto a ouvir outros argumentos. Não houve em nenhum momento uma apresentação concreta de fraudes. Então, a certificação deve ocorrer. E Joe Biden será o próximo presidente no dia 20 de janeiro. Mesmo assim, é a pior crise constitucional na história dos Estados Unidos desde a Guerra Civil no século XIX. É muito preocupante ver que uma parcela significativa do eleitorado de Trump acredita que Biden será um presidente ilegítimo. Isso enfraquece a estabilidade política, isso enfraquece as chances de superar a polarização que dominou o debate político nos Estados Unidos ao longo dos últimos 4 anos e também acaba enfraquecendo a capacidade dos Estados Unidos em influenciar o mundo. Então, vemos aí uma crise bastante grande que vai nos acompanhar e certamente deixará sequelas no sistema político americano. Agora, tem a possibilidade ainda de 2 democratas eleitos aí senadores. Nós já tivemos o Rafael Warnock, que é o primeiro senador negro eleito na Geórgia, né, nos Estados Unidos. A última vaga do Senado está tendo uma apuração bastante apertada, pelo menos é a última informação que nós temos. Faz diferença essa maioria democrata? E como é que você vê essa situação? Porque o mercado financeiro tem um certo receio de que Biden tenha poder demais. Ao mesmo tempo, você colocou essa possibilidade de uma certa fragilidade relacionada ao fato de Trump e os apoiadores dele não reconhecerem a vitória. Como é que ficaria na prática essa situação? Bom, tem dois tipos de presidentes nos Estados Unidos. Tem os presidentes que contam com a maioria no Senado e no Congresso e aqueles que precisam governar com a maioria na mão da oposição. Isso muda completamente o jogo. Tudo indica que os dois candidatos ao Senado na Geórgia vão vencer. Houve um segundo turno ontem. E com isso,
haverá um empate, na verdade, no Senado, 50-50, mas a Constituição americana diz que o vice-presidente ou a vice-presidente tem o voto de Minerva, que neste caso será Kamala Harris, a vice-presidente de Joe Biden, e com isso, na prática, os democratas terão não apenas o controle sobre a Casa Branca, mas também sobre o Congresso e o Senado. Com isso, de fato, o presidente conseguirá governar com muito mais facilidade, ele não precisa levar sempre a opinião dos republicanos em consideração. Vale lembrar que o presidente precisa da aprovação do Senado para nomear os seus próprios ministros, por exemplo. Ele, para nomear qualquer juiz de instâncias superiores, precisa da aprovação do Senado, inclusive para a Suprema Corte Americana. Então, isso realmente muda a maneira como Joe Biden vai governar. Agora, Joe Biden é um centrista, ele é o principal representante da ala centrista do Partido Democrata e para, de fato, aprovar uma lei no Senado, ele vai também precisar do apoio da ala até conservadora do Partido dos Democratas. Alguns democratas no Senado representam estados bastante conservadores, então vai ser muito difícil para ele apresentar medidas muito ousadas, aqueles defendidas pela ala mais progressista. Então, pode haver, sim, alguns sustos que o mercado vai levar, sobretudo porque alguns dos representantes da ala progressista do partido terão mais palanque, terão a palavra no Senado. Bernie Sanders, Elizabeth Warren, todos são senadores mais progressistas que têm algumas propostas que podem assustar o mercado, mas dificilmente haverá mudanças bruscas, porque Biden quer ser um presidente da União, ele quer novamente estabelecer um diálogo com a oposição. Então, não me parece que altera o grande resultado de que quem vai governar de fato será a ala centrista do Partido Democrata. E fica essa grande preocupação em relação ao possível aumento de tributos, que poderia pegar, especialmente as empresas na área de tecnologia. Você acha que isso seria uma proposta mesmo de Biden, com chances de seguir adiante? Eu acho que vai haver um aumento nos impostos, mas não vamos voltar ao mundo pré-Trump. Houve uma redução significativa. Eu acho que Biden vai tentar reverter essa redução pela metade, mais ou menos, né? Que também continua sendo aceitável para uma boa parte do setor privado. Bastante interessante, eu venho acompanhando agora aqui há mais de um ano o cenário eleitoral e mesmo as lideranças do setor privado americano estavam, no final, torcendo para Biden, porque reconhecem que o radicalismo trumpista acaba afetando a estabilidade política, acaba sendo uma ameaça também à recuperação econômica. O cenário dos sonhos do mercado, de fato, era uma maioria republicana, né, no Senado, para frear um pouco os impulsos mais progressistas do presidente Biden, mas eu continuo achando que é um cenário positivo para o mercado, para que realmente o presidente agora possa focar inteiramente no principal desafio nos Estados Unidos ao longo do próximo ano, que é o combate contra a Covid. Os Estados Unidos têm muitos problemas também logísticos com a implementação da vacinação, vai ter um número elevadíssimo de vítimas ao longo dos próximos meses, e com o Senado também sob controle democrata, me parece que haverá uma maior facilidade em aprovar, inclusive, pacotes de estímulo e de coordenar melhor as campanhas de vacinação. Para começar, a gente ainda tem uma situação de pandemia, uma situação bastante grave lá nos Estados Unidos. Biden demonstrou desde o início uma preocupação muito maior do que Trump em relação aos efeitos dessa situação. Então, claro que isso também pode ter influência em relação a decisões do campo econômico, não é? Os democratas defendiam aquele pacote de estímulo, um mega pacote, depois se discutiu o valor. Agora, até o aumento de impostos vai ser muito bem avaliado pelas consequências que possa ter do ponto de vista de emprego, e os Estados Unidos, nesta semana, por exemplo, têm emitido dados piores do mercado de trabalho, né? Sim, as expectativas mais otimistas em relação à economia americana agora receberam, né, um baque bastante forte. Basicamente, fica claro que sem avanços significativos na campanha de vacinação não haverá uma recuperação plena
da economia americana, né? Então, é preciso acelerar esse processo e, mesmo assim, existe a possibilidade de que o ano 2021 continue sendo um ano de crescimento negativo da economia, não só global, mas sobretudo da americana. O Banco Mundial publicou um relatório bastante pessimista, dizendo que todos os governos precisam priorizar os processos de vacinação. Isso nos Estados Unidos é difícil, um país no qual os estados têm também bastante poder. Então, será preciso coordenar isso. Isso vai ser um processo bastante complexo, que demorará meses e vai absorver toda a atenção do presidente, pelo menos até junho, julho. Então, não acho que haverá grandes movimentos em outras áreas, vários desafios, né, tentativas de reduzir a influência das grandes empresas de tecnologia, na área de avançar no tema ambiental, gerenciar as tensões com a China. Mas o grande tema realmente que vai ocupar grande parte do dia do presidente será mesmo o combate à Covid-19. Na verdade, o mundo ainda está gerenciando a crise nos vários aspectos, né? A crise sanitária, a crise econômica produzida pelo isolamento social, nós temos lockdown sendo adotado em outros países, os Estados Unidos podem não conseguir escapar também de restrições maiores, né? Então, é uma situação que se coloca mesmo com a vacinação avançando. Agora, olha em particular essa situação da Geórgia, como é que você vê? Ela foi o alvo aí de recontagem de votos, de uma desconfiança maior de Trump, daquela gravação que vazou dele querendo conquistar votos maiores aí nos últimos dias antes da posse de Biden, e agora essa eleição para os senadores. É interessante que, para mim, eu fiquei olhando os estados, né, ao longo dos últimos meses. Eu achei que pelo menos um candidato republicano ao Senado ia defender sua cadeira e, assim, assegurar a maioria republicana no Senado. Para mim, um aspecto-chave foi, paradoxalmente, que o questionamento sistemático do presidente em relação à legitimidade do pleito acabou desincentivando alguns eleitores republicanos, que afinal podem perguntar: se a eleição não é limpa, se há fraude eleitoral, para que eu vou votar? Né? E isso é interessante, fazendo aqui hoje de manhã, fiz uma análise de alguns dos condados, de alguns dos municípios, e é evidente que o Partido Republicano não conseguiu mobilizar o número suficiente de eleitores em áreas, acima de tudo, muito conservadoras, rurais, onde a narrativa de que haveria fraudes teve uma adesão bastante grande. Então, me parece que a atuação de Trump depois da derrota no dia 3 de novembro não ajudou aos candidatos republicanos, pelo contrário, acabou ajudando os democratas, porque se o presidente Trump tivesse dito: olha, perdi a eleição, agora a gente precisa priorizar reter a maioria republicana no Congresso para frear o presidente eleito Biden, que vai assumir no dia 20 de janeiro. Mas ele não fez isso, ele nunca aceitou de fato sua derrota, disse que Biden não vai assumir, alegou que haveria fraudes, etc. Isso acabou, eu acho que, reduzindo um pouco a empolgação dos republicanos nesta eleição de ontem. Mas também é preciso reconhecer que essas ligações pressionando burocratas, que inclusive são do Partido Republicano, representam uma ameaça à democracia. As instituições americanas são bastante sólidas, mas mesmo assim, cabe aqui a pergunta se aquele oficial que não cedeu às pressões de Trump teria tomado outra decisão, a gente estaria aqui numa profunda crise da democracia americana. Então, isso realmente é o momento de crise agora pela qual a gente está passando. E aqui, novamente, dizendo que, eu diria, talvez um terço da população americana terá dúvidas em relação ao processo eleitoral. Isso é um problema que
vai ter um impacto ainda nas próximas eleições americanas ao longo dos próximos anos. E Oliver, nós temos uma informação agora de uma fala de Trump que ele disse que nunca vai ceder, nunca vai desistir enquanto tiver um roubo envolvido. Então ele insiste nessa teoria do roubo, criando suspeitas sobre o sistema eleitoral dos Estados Unidos, é tudo que a gente estava falando até agora, é o registro. Agora, como é que ficam as relações internacionais dos Estados Unidos com Biden no poder? As relações principalmente com a China e o que nos envolve diretamente a relação com o Brasil. Para muitos observadores, Trump promoveu uma ruptura e a derrota de Trump pode nos trazer de volta para o mundo pré-Trump, né, para o mundo de Obama, etc. Mas eu acho que é preciso lembrar que, em muitos sentidos, Trump também era um sintoma de uma sociedade que já não apoia a globalização com a mesma intensidade que foi o caso desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sempre foi o principal defensor da liberalização do comércio, da globalização. Isso foi um objetivo da política externa americana, era abrir novos mercados. Isso realmente foi um pilar e Trump foi o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial que questionou esse pilar. Mas não foi só ele que trouxe essa ideia, ele sentiu que havia uma mudança na opinião pública americana, que hoje é mais cética, mais preocupada com o impacto que o livre comércio tem, uma população que tem um ceticismo em relação à ascensão da China, o medo em relação à ascensão da China, em relação também à utilidade do multilateralismo das instituições internacionais para o interesse nacional americano. Então, Biden vai poder mudar um pouco o tom, né? Ele vai voltar a dizer que as Nações Unidas são importantes, que a OMC é importante, que a Organização Mundial de Saúde é importante, mas, ao mesmo tempo, a tensão que começou a ficar visível entre Washington e Pequim veio para ficar. Essa relação, essa tensão crescente em todos os setores vai dominar as relações internacionais ao longo dos próximos anos. Então, eu acho que, acima de tudo, aí vai ter uma outra narrativa, mas com vários problemas estruturais da ascensão da China complicando o interesse nacional americano. Isso vai permanecer. Então, vai ter um pouco dessa herança de Trump que fará parte também da estratégia internacional de Biden. Agora, em relação ao Brasil, é uma situação muito complicada, porque Bolsonaro projetou-se como principal aliado de Trump e, como um dos pouquíssimos chefes de Estado, articulou explicitamente sua preferência por uma reeleição de Trump ao longo da campanha e, inclusive, chegou a dizer que ele acha que houve fraude depois da vitória de Biden, o que, no fundo, significa que ele também questiona a legitimidade do presidente Biden. Além disso, haverá muitas divergências. Biden quer enfatizar a mudança climática, então isso vai criar problemas na relação. Tudo também depende da reação do presidente Bolsonaro. Ele pode, por exemplo, trocar o seu embaixador em Washington, que é um fã aberto, né, de Trump. O chanceler brasileiro também é muito associado ao trumpismo. Então, a gente precisa ver aí como o governo brasileiro vai gerenciar essa crise que está instalada na relação bilateral. A única chance para salvar essa relação, ao meu ver, é comunicar claramente ao presidente Biden que muito daquilo que Bolsonaro diz tem a ver com a política interna brasileira, que respeita o processo eleitoral dos Estados Unidos e que está disposto a trabalhar juntos com os Estados Unidos em temas-chave que são tanto importantes para Brasília, mas também para Washington. E essa proximidade pessoal com a família Trump, não apenas com Trump, prossegue, porque Eduardo Bolsonaro esteve e visita aí a filha de Trump aí nos últimos dias, postando nas redes sociais. Então, é uma proximidade ideológica, é uma proximidade de postura política e pessoal também, né? Sim, e eu devo dizer, a visita de Eduardo Bolsonaro, um político poderoso, também reconhecido no exterior por ter um papel político importante, foi uma grande oportunidade perdida, porque ele poderia ter se aproximado a alguns democratas, sinalizando que está disposto a trabalhar com os democratas ao longo dos próximos 4 anos, não aproveitou disso, encontrou-se com a filha de um presidente que está de saída.
que vai se mudar para a Flórida e que deixará de ter poder político. Então, mesmo se Biden quiser estabelecer uma relação amigável com Bolsonaro, há muitas pessoas dentro do Partido Democrata que têm uma visão péssima, uma opinião muito negativa em relação ao governo brasileiro. A ministra de Assuntos Interiores, a primeira ministra indígena na história dos Estados Unidos, tem contatos diretos com a sociedade civil brasileira, que luta contra o desmatamento, acompanha de perto o tema do desmatamento na Amazônia. Então, tem pessoas aí perto do presidente que têm uma opinião negativa sobre Bolsonaro e será preciso muita diplomacia para preservar essa relação, que é a segunda relação mais importante comercial do Brasil. Lembrando que o Brasil já tem relações estremecidas, muito complicadas, marcadas pela desconfiança mútua com a União Europeia, com a Argentina e com a China. Então, será preciso agora gerir essa crise para proteger os interesses brasileiros nessa relação bilateral com os Estados Unidos. Perfeito, conversamos aqui com Oliver Stone, que é coordenador do programa de pós-graduação da Escola de Relações Internacionais da FGV. Oliver, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado.